Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo dessa série. Quem vos fala é Leonardo Furtado e continuando com a polêmica dos episódios anteriores. Aqui a proposta é falarmos dos modelos de referência OSI, TCP/IP, explicar direitinho o que está mapeado aonde, qual função, qual funcionalidade, no geral. Obviamente ainda estamos no nível um pouquinho acima do zero, qual protocolo, qual tecnologia, qual serviço está referenciado em qual camada desses modelos de referência, mas desde o início eu sugeri o que vale muito a pena seguir aprendendo esses modelos da maneira tradicional, mas é sempre bom também conhecer a realidade. Estamos na Matrix aqui, né? A pílula vermelha e a pílula azul. Eu estou te dando a pílula vermelha para você saber logo que as redes não funcionam exatamente como os modelos sugerem. Eu tenho tentado provar isso aqui. No episódio anterior eu falei justamente da parte do switch. O switch é um elemento de camada 2, funciona integralmente na camada 2, pode ser referenciado integralmente na camada 2. Não. Fui falado por quê, dei algumas razões, provei meu ponto de vista e chegamos à seguinte conclusão. As funções de comutação Ethernet estão referenciadas na camada 2 do modelo OSI, né, na camada de enlaces de dados. Porém, e os roteadores? É possível falarmos com 100% de convicção, 100% de propriedade, que um roteador está referenciado na camada 3 do modelo OSI ou na camada de internet do TCP/IP? Aí é aquela história, né? E se eu estiver considerando o transporte de serviços de camada 2 sobre equipamentos, dispositivos roteadores numa rede? Isso faria com que o equipamento continuasse a ser referenciado integralmente na camada de rede do OSI ou na camada TCP/IP, lá na camada de internet do TCP/IP. E se eu tivesse, por exemplo, Provider Backbone Bridging, PBB, um projeto com isso aqui, ou uma Bridge Domain com uma VFI, ou uma simples, aqui você pode botar inclusive extensões, por exemplo, L2GPN, L2GPN multiponto, um VPLS. Não importa se é implementação Martini ou implementação Compela, né? LDP ou BGP, ou até mesmo um EVPN multi-homing. E aí, o que a gente pode falar disso aqui? E se eu estivesse falando de um serviço ponto a ponto, por exemplo, um VPWS, em roteadores? Eu vou desenhar isso aqui para você compreender meu ponto de vista. O VXLAN no data center, tu tem o IP Fabric. Inclusive até o oposto. No data center, muito mais frequentemente são usados switches. Só que eu não quero contar com protocolos de resiliência Ethernet que são pouco escaláveis, são problemáticos, o risco de loop é muito grande, então eu quero usar uma outra arquitetura. Eu quero que o underlay do meu data center seja IP. Só que eu quero ter alta elasticidade de mobilidade de workloads computacionais. Eu não quero depender de L2 nativo. Eu quero construir redes L2 como overlay, usando por baixo um IP Fabric totalmente L3. E aí, até o oposto. Esse cenário até passou pela minha cabeça agora, que interessante. Mas vamos focar nisso aqui então. Um roteador tradicional, aquele que você está acostumado a mexer na sua rede, no seu ambiente, rodando serviços L2 apenas. Mas a gente pode até citar aqui o VXLAN com switches também. Mas vamos botar roteador com VXLAN. Legal? Todos estes cenários aqui são funções de camada 2. Deixa eu falar assim para generalizar, L2 e não L3. E mesmo assim, nesse cenário, aqui está destacado aqui embaixo, eu poderia contar com funcionalidades periféricas descritas em outras camadas. Dá um exemplo aí, Leonardo. Poxa, claro, para isso que eu estou aqui. Eu quero classificar um tráfego, mesmo que seja para L3, roteamento, usando uma CL de MAC. Vou classificar por endereços MAC, ou vou classificar por tag de VLAN, ou vou classificar com base em marcação de QoS no tag de VLAN, que é User Priority Bits. Certo? Ou alguma instrução no cabeçalho, no chain header do MPLS, que aí já seria um 2,5. Vamos tirar o MPLS de cena então, vamos focar no L2, só no L2. Endereço MAC, tag de VLAN, certo? Ou até mesmo uma aplicação. Roteadores, por exemplo, a Cisco ela tem uma tecnologia chamada NBAR, Network Based Application Recognition.
tá? Fazer a classificação do tráfego com base em instruções de camada 7, mesmo que seja para tráfego L3. Então, o roteador está roteando pacotes IP, mas para uma policy ou uma outra manobra, uma outra manipulação dos fluxos de tráfego, ele está considerando uma classificação, uma identificação desses fluxos com base em instruções de camada 7. E quando você faz uma simples, que vem uma coisa bem simples, se eu pegar uma ACL para filtrar tráfego, tá? Filtro de pacote, não falo nem de firewall, tá? Não estou nem falando de um CBAC aqui, ou outra funcionalidade mais moderna que essa. Uma simples ACL estendida, no sentido input ou output de uma interface, onde eu vou classificar endereço IP, tudo bem, camada 3, mas eu porta. Se vier desse IP neste protocolo, por exemplo, TCP, na porta 443, eu quero descartar esse pacote. Tá? Então a classificação, ela considerou elementos que são descritos em outras camadas, portas de protocolos de transporte. Então, aí a gente fica pensando, como é que a gente pode então falar com segurança que um router está na camada 3? O que eu acho justo? As funções de roteamento de pacotes IP executadas por estes dispositivos, sejam eles switches ou roteadores, são funções de camada 3. Aí fica legal. A classificação de pacotes ou do pacote assim, do payload com base em instruções de camada 4, portas TCP e UDP, são referenciadas na camada 4, independentemente do dispositivo que estiver executando esse trabalho. Atividades, ações de classificação de tráfego com base em instruções de aplicação. Eu vou olhar lá no L7, referenciamos isso como funcionalidade de camada 7, independentemente de que seja ou qualquer que seja o dispositivo. É dessa forma que a gente começa a descrever como funcionam de fato os recursos que mobilizam as redes atuais. E é que todos os exemplos que eu estou citando aqui agora são exemplos de longa data. Talvez o mais recente, mas já tem anos também, a parte do VXLAN aqui com o IP Fabric. Todo o resto que eu citei aqui são exemplos de tecnologias que estão no mercado há muito tempo. Tá? Roteadores, switches desempenham essas funções. Via configuração de facilidades periféricas, você pode estar considerando a manipulação dos fluxos de tráfego com interesse, qualquer que seja o objetivo do seu projeto técnico, mas as instruções de classificação são derivadas em outras camadas. E agora? O roteador está na camada 3? Aí, por esse motivo que eu sou adepto da filosofia, cara, eu não curto engessar o equipamento na camada, e sim a missão que ele está desempenhando. De tantas coisas que ele faz, essa aqui é um recurso de camada 3, ele está roteando o pacote. Mas ele classifica, ele tem uma policy que classifica tráfego com base em instruções de camada 4, que ele faz isso aqui, que é uma instrução de camada 7, e assim sucessivamente. Caso você tenha interesse, permita-me mostrar alguns desses exemplos usando roteadores. Exemplos aqui com roteadores. Farei um simples exemplo de uma L2 VPN ponto a ponto. Vou chamar de P2P aqui. O que nós temos na esquerda? Nós temos um roteador. Esse roteador, ele pode, por exemplo, se conectar a um switch na sua rede. E switch tem lá um computador. Esse computador, ele vai ter, sei lá, um endereço IP de 10.0.0.1. Aí a gente continua aqui o desenho. Esse roteador ele vai passar para outro roteador de backbone. Até chegar num router final que entrega para um switch. Estou desenhando rapidinho aqui, sem caprichar muito no desenho, só para você ter uma noção. E aqui é o endereço IP, sei lá, 10.0.0.2. Na mesma rede IP, a barra 24, barra 25 ou barra 30, não vai fazer diferença. Só que tem um porém. Aqui nós temos alguns dispositivos intermediários. Vou dar uns títulos aqui.
E aqui uma rede, por exemplo, 10.1.1.0 barra 30, 10.1.1.4 e aqui 10.1.1.8. Só que tem um porém. Esse ambiente todo aqui é uma rede IP MPLS, tá? Um exemplo bem simples. Aqui é uma rede IP MPLS. O que me impede, por exemplo, de na porta desse roteador, bem aqui, deixa eu até pegar uma cor diferente, na porta desse roteador aqui, ó, bem aqui, todos os quadros Ethernet que essa porta receberem serão identificados individualmente dependendo do valor da marcação de VLAN em instâncias de serviço Ethernet independentes. Eu vou criar uma instância de serviço Ethernet para cada VLAN, ou para um grupo de VLANs, ou para uma faixa de VLANs, ou para uma combinação de double tag. Não vai fazer a menor diferença aqui. E eu quero pegar esse tráfego e vou usar uma seção LDP direcionada entre esse roteador PE, roteador de borda PE, até chegar aqui. Com um PW aí de, sei lá, para cada um desses serviços, para cada um dos serviços L2 que eu criar, PW aí de 10. Então, um exemplo, e eu entrego para essa porta aqui, numa instância de serviço Ethernet. Então, nesse exemplo, o que a gente pode acabar tendo aqui é o tráfego L2, ele chega até a porta do router. Se o tag da VLAN for VLAN 10, exemplo, ele vai fazer parte de um serviço Ethernet. Vou criar um circuito Ethernet virtual. Isso aqui é a mesma coisa que chamamos de Ethernet Flow Point, EFP, Ethernet Flow Point ou Flexible VLAN Tagging. Eu posso identificar esse serviço unicamente, colocar ele numa instância de serviço Ethernet, ele já faz parte ali, obviamente, mapear o tráfego para lá e dar uma ação para aquele tráfego, com ou sem manipulação dos tags. Não vou simplificar. Eu transporto isso sobre uma rede IP. Você vê que no meio da minha rede aqui é tudo IP. Aqui é uma subrede barra 30, aqui é outra subrede barra 30, aqui é outra subrede. Então o pacote ele tem que ser roteado, ele vai ter que cruzar um router, outro router e outro router, até chegar ultimamente, né, depois de recebido aqui, ele vai ser transportado por esse pseudo-wire, que nós chamamos pseudo-wire, e daqui ele vai descer para o usuário. Então, dois computadores na mesma rede IP, no mesmo domínio de broadcast, aspas, até mesmo na mesma VLAN, embora eu possa até mudar o tag da VLAN nesse caso, tag 10 ali, 20 aqui, mas eles fazerem parte do mesmo serviço L2 e transportar isso numa rede MPLS. Isso aqui é uma L2 VPN clássica. Se você trabalha com um provedor de acesso à internet, com um operador de telecomunicações, uma empresa que tem esse tipo de tecnologia, você está acostumado a fazer isso, você sabe como isso funciona. Então eu estou transportando o tráfego L2 do site A para o site B, sobre um backbone L3 puro, purinho, usando uma tecnologia clássica, como LDP. Eu poderia fazer isso por BGP em cima de Compella, tendo o pseudo-wire também, ou fazer em cima de EVPN, que nem pseudo-wire tem. Facilidade de transporte de tráfego L2 sobre uma rede IP, com roteadores. Então, essa é uma facilidade que ela não está prevista numa rede clássica, uma rede típica corporativa. Embora com SD Access tenhamos coisas parecidas. Mas é uma tecnologia de camada 2, mas o equipamento é um roteador. Sabe? Tem coisas até mais simples, eu poderia ter feito um exemplo melhor. Eu posso pegar um roteador aqui, esse aqui é um roteador. Eu posso ter uma porta, pegar uma porta física, ela conecta num computador que tem um endereço IP, esse aqui, 10.0.0.1. Eu tenho uma outra porta física aqui, ligando em outro computador. Esse cara aqui é um router, ele não é um switch, ele é um roteador. Eu poderia pegar o tráfego, por exemplo, todo o tráfego que chegar nessa porta, ou apenas se for VLAN X, ou apenas se for VLAN Y, ou uma combinação de VLANs, ou uma lista de VLANs, ou uma faixa de VLANs. As possibilidades são grandes aqui. Eu quero mandar para cá, ponto a ponto, internamente
no router, sem manter uma tabela MAC, sem MAC Learning, ponto a ponto. Ou eu posso fazer uma coisa diferente, eu posso criar uma Bridge Domain, vou chamar de BD aqui, que é um domínio de broadcast desacoplado do tag da VLAN, e trabalhar isso como se fosse multiponto. Aí eu pego o tráfego nas condições que eu identificar ou especificar, eu vou mapear aqui para essa Bridge Domain e vou mandar para cá, aqui já tem uma tabela MAC. Aqui já tem uma tabela. E eu posso estender essa Bridge Domain para uma rede, por exemplo, MPLS. Até um outro equipamento, router, que tenha um cliente na mesma rede, IP. Então aqui é o IP1, aqui é o IP2, aqui é o IP3, na mesma rede, assim, simplificando. Né? Eu poderia estender, botar aqui a conexão, eu poderia estender esse serviço para cá. E entregar ele aqui. Beleza? Eu poderia fazer isso. Duas portas locais de um router como um serviço multiponto e participando ainda um outro roteador, um segundo roteador, com 3 computadores aqui se comunicando na mesma rede IP. Tudo em cima de uma rede L3, com roteamento IP, aquela coisa toda, e usando roteadores. Então, o router, eu não posso falar que o router ele é um cara de camada 3, se ele está fazendo um serviço L2. Lá atrás, assim, para finalizar esse ponto, lá atrás tínhamos tecnologias como, por exemplo, CRB, roteamento e bridging concorrentes. Tínhamos e resgatamos o IRB, que é o roteamento e a bridge integrados. Se for tráfego entre computadores na mesma subrede IP, no mesmo domínio de broadcast, eu vou fazer L2. Para outros destinos eu roteio, como se fosse uma interface VLAN, uma interface bridge. Que é muito usado, inclusive está bem na moda, é bem vigente isso aqui. Que a gente chama de router PW nas redes MPLS, que é um nome, uma solução muito conhecida no mercado de telecomunicações, router PW. Com a chegada do EVPN, nós temos muito isso aqui, como Ncast Gateway, está na moda. Usar, que vai implementar um IRB, uma interface IRB, uma interface VLAN, uma interface BVI, uma interface BDI, depende da arquitetura do equipamento, do fabricante, modelo e marca. Assim, o tempo que eu gastei aqui, comentar uma coisa que talvez você tenha interesse, obviamente, e te provar assim que, cara, não é o equipamento que está na camada. Algumas pessoas têm sido, a maioria tem curtido muito essa minha exposição de ideias. Recebi algumas críticas construtivas. Cara, mas até o cara entender isso vai levar um tempo. Você tem 2 opções. Conteúdo sobre esse tipo de coisa você vai achar na internet aos milhares. Vários excelentes professores, instrutores, profissionais, engenheiros já falam do OSI da maneira que você leu tomando a pílula azul do Matrix. Então, cara, você vai ficar naquele universo onde as pessoas só discutem as mesmas propostas, as mesmas ideias, mesmo que a verdade seja diferente, mas você vai se ater a esses fatos. Isso é uma opção tua. Ou você pode pegar a pílula vermelha e tentar entender, cara, que bacana. E tem coisa nova aqui. Realmente, de fato, a rede não funciona exatamente como esses modelos de referência sugerem ou propõem. E é isso que eu estou fazendo com você aqui. Eu estou tentando te destravar um pouco para você se desenvolver e ser mais especializado na funcionalidade ou nas funcionalidades dos componentes da rede e menos no que sugere o livrinho lá do modelo OSI. Então esse foi mais um vídeo desse tema, espero que você tenha curtido, espero que você tenha achado isso interessante. Siga acompanhando, vou dar mais um exemplo no próximo vídeo sobre MPLS, para matarmos aí esse tema e finalmente podermos entrar em cada um dos temas, das camadas com bastante propriedade. Forte abraço e seguimos lá.